Olá, meu nome é Vanli e eu gostaria de apresentar para vocês o projeto Pistão Subaquático. Para que eu possa dar continuidade na apresentação dele, eu gostaria que vocês dedicassem um tempo para poder escutar toda a instrução conforme a apresentação. Não venha ficar dúvidas sobre como funciona e exatamente como também eu pretendo dar continuidade nesse projeto para que todos, não só a sociedade em geral próxima a mim, mas também ao mundo inteiro possa ter acesso a essa tecnologia de uma maneira fácil, gratuita e que possa dar continuidade. E eu gostaria que dedicasse a sua atenção para que possa assistir esse vídeo. Olá, vim apresentar o projeto Pistão Subaquático, utilizando a pressão subaquática para gerar energia cinética contínua e limpa. Primeiro eu quero apresentar como funciona a teoria, o princípio de Arquimedes e o empuxo. Farei então continuamente nos slides eu estar apresentando. Vejamos que este aqui é um cenário onde eu tenho a água dentro de um recipiente, um local ou um lago, por exemplo. Após alguns testes, eu coloquei um cilindro, um tubo dentro da água e pude perceber que a água permanece nivelada, porque há espaço, vazão e toda ela se equipara ao seu tamanho pela pressão na parte inferior. Então eu pensei comigo, por que não colocar uma plataforma, no caso estarei colocando o nome como pistão, para que eu possa fazer a utilização exata do nome. Quando eu coloquei o pistão nessa posição superior, eu percebi que ele permanecia na parte superior porque o princípio de Arquimedes favorece que ele permaneça na superfície por não haver como o fluido passar pelas laterais do pistão. Então ele permanece na superfície. Uma vez que eu apliquei uma certa quantidade de peso, ele aprofunda uma certa quantidade, o limiar máximo de equilíbrio entre o nível da água e a quantidade de peso que foi colocado na parte superior. Neste exemplo, eu coloquei 100 kg. Se eu colocar 1000 kg, ele vai aprofundar um pouco mais, decorrente da superfície que está sendo utilizada, seguindo o mesmo princípio de Arquimedes, e a pressão correspondente na parte inferior. Então eu pensei, por que não afunilá-lo para que eu possa fazer com que a água possa subir sozinho até a parte superior? Então eu percebi que se eu fizesse isso, ele ainda iria continuar seguindo o nível, porque é completamente aberto na parte inferior. Então, dando continuidade, eu pensei comigo, vou colocar o pistão na parte inferior e verificar o que acontece. Então, no exato instante que eu coloquei o pistão na parte inferior, ele utilizou o mesmo princípio de Arquimedes do equilíbrio de massa da parte superior, fazendo com que ele nivelasse a quantidade de peso e a água que estava na parte superior, sendo mais leve devido às laterais que contêm espaços vagos na lateral, fez com que a água subisse acima do nível utilizado, equilibrando massa entre o peso do pistão e também a quantidade de água que estava na parte superior. Então, eu fiz dois cortes nas laterais. Após esse corte, o pistão, ele automaticamente desceu a parte de baixo. Porém, eu equilibrei novamente, porque eu tenho vago um espaço em que equipare e equilibra a quantidade de água lateral. Então, eu peguei e coloquei novamente duas abas laterais, duas presilhas que fizessem com que houvesse um isolamento dessa água novamente, gerando pressão de novo no cano. Então a água subiu novamente para o nível indicado. Então eu pensei, por que não agora automatizar um sistema de uma maneira mais ordenada? Então eu coloquei um sifão na parte superior e fiz um teste correspondente nas laterais. E então, executando essa diferença, e novamente, quando você fecha as presilhas laterais, a pressão da água sobe. E quando você abre novamente, o sifão desce devido ao peso. A comparação na parte superior faz com que o sifão desça uma válvula anti-retorno. E então a válvula permanece com uma quantidade de água correspondente à parte superior, equiparando
às laterais e ao peso. Novamente fechando, com uma pressão maior na parte de baixo, ela empurra novamente a água forte de cima, fazendo com que a válvula anti-retorno ela ceda e a água continue passando. E nisso fazendo um fluxo contínuo de subida até a parte de cima. Percebam que novamente acontece e então eu tenho esse ciclo contínuo. Qual é o objetivo desse projeto? O objetivo desse projeto, antes de tudo, é agradecer a Deus por ter me mostrado essa maneira de utilizar a sua criação, a natureza e as suas leis. Preparar um projeto completo com um protótipo funcional e apresentável de vidro, acrílico, para que todos possam ver o seu funcionamento de maneira mais fácil de ser apresentado, juntamente com um site de divulgação global da tecnologia e a sua utilização. Divulgar a todos que é possível utilizar energia barata e renovável com um mínimo de degradação do ambiente e de uma maneira segura. Desenvolver projetos agregáveis de sustentabilidade e de baixo custo para ajudar a todos quanto precisam de energia barata e de uso contínuo com baixa manutenção. Criação de microprojetos para regiões remotas ou de difícil acesso que necessitam de água a longas distâncias com baixo custo. E utilização em larga escala no oceano para a produção de energia barata e renovável, sendo essa, no caso, fonte essa infinita para o projeto. E, posteriormente, também criação de motores de baixo custo para navios de grande porte, com infinitas possibilidades dessa tecnologia. O que eu venho pedir? Eu venho pedir a sua contribuição para tornar esse projeto real, pois uma vez engrenado, posso continuar com os demais projetos vinculados ou parecidos com este ao redor do mundo. Peço que divulgue esse vídeo o máximo possível para que não caia no esquecimento, como muitas tecnologias eu já tenho visto, sendo esquecidas continuamente e esquecidas também do mercado, ou que possa ser impedido de ser executada na sua íntegra. E eu venho dizer um obrigado a todos por dedicar esse tempo a poder conhecer esse projeto e dizer uma frase que eu penso e imagino todos os dias. O conhecimento e a ciência são as únicas coisas que continuam de geração em geração. Todas as demais coisas, elas perecem, mas o conhecimento e a ciência é contínuo para que a próxima geração possa se utilizar dela. Está aí meu contato, meu número de celular, e eu agradeço a Deus e a todos quanto ouviram esta apresentação.